Graças e paz, igreja. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto de hoje, por podermos estar reunidos. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que renovar, às vezes, nossa fé, nosso compromisso com Deus, porque, às vezes, na vida cristã, nós podemos esfriar de tantos anos, de tantas vezes vir ao culto. Pode ser que às vezes a gente se acostume e deixe de se admirar da presença de Deus no nosso meio. E não existe nada mais maravilhoso do que sentir a presença de Deus, saber que Ele está conosco, saber que Ele está falando e que Ele está guiando nossas vidas. Infelizmente, às vezes a gente só acha isso quando temos um momento de crise e Deus, às vezes, manifesta o poder dele de forma extraordinária, mas todo momento é uma oportunidade de nós estarmos caminhando com Deus e desfrutando da presença dele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos dá um coração grato, ó Deus, por tudo que o Senhor nos deu. Primeiramente pela salvação, pelo perdão, porque o Senhor tirou de nós a culpa pelos pecados. Nós não precisamos mais carregar a culpa, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas todos os dias. Nos ajuda a perceber, ó Deus, o teu cuidado, o teu amor, ó Deus, que todos os dias é derramado em nossas vidas. A tua misericórdia, ó Deus, que se renova a cada dia, Senhor. Faz-se presente, continua presente no nosso meio, falando conosco através da Tua palavra, Senhor, e que o que aprendermos, o que o Senhor falar conosco, possamos viver, colocar em prática nas nossas vidas. Eu te oro em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no último domingo, na última pregação da série Caminho da Restauração. E nós vamos falar do último passo hoje, né? Na verdade, são 12 passos lá no grupo de passos do CR, mas, por uma questão didática, nós condensamos esses passos em 7 passos, para que ficasse mais objetivo. E antes da gente falar do passo de hoje, que é o passo da manutenção, eu queria fazer uma retrospectiva com vocês, uma breve revisão do que a gente aprendeu até aqui ao longo dessas mensagens. O primeiro passo que nós falamos foi o passo da realidade. Foi através dele que nós reconhecemos que nós não somos Deus. E nós não temos controle sobre os nossos vícios, sobre os nossos pecados. Nós não temos controle, não controlando o que os traumas da vida fizeram conosco. Quando nós damos esse passo, nós saímos da negação, é isso que a gente falou. E nós admitimos que precisamos de ajuda. Reconhecemos a realidade das nossas vidas. Primeiro passo da realidade. O segundo passo foi o passo da esperança. Se no primeiro nós reconhecemos a nossa impotência diante da vida, das circunstâncias, nesse segundo nós reconhecemos que existe alguém que é poderoso, que tem todo o poder. Enquanto nós somos impotentes, Deus tem poder para nos restaurar. Ele que tem esse poder. Nós erramos todas as vezes que nós queremos conseguir vencer através da nossa força de vontade, da nossa determinação, da nossa própria capacidade. Nós somente nos frustramos. É o passo da esperança, esse passo. O passo 3 que nós falamos foi o passo da entrega. Primeiro, nós reconhecemos a nossa impotência. Segundo lugar, nós reconhecemos que Jesus tem o poder que falta a nós, e por isso nós decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades aos cuidados de Deus. No CR nós dizemos assim, que às vezes nós entregamos nossa vida a Deus, mas nós não entregamos as nossas vontades. Queremos continuar realizando as nossas próprias vontades. Muitos de nós até reconhecem que Deus é poderoso, mas não conseguem entregar de fato, o controle das suas vidas a Deus. Todos nós somos controladores em algum aspecto da nossa vida. Mas somente encontramos liberdade e restauração quando
nós conseguimos dar esse passo, entregar a Deus o controle para que nós possamos viver a liberdade que Ele nos oferece. E quando nós tentamos controlar, tentamos dirigir nossa própria vida, nós nos perdemos ainda mais. Quando nós tentamos controlar o nosso futuro, nós ficamos mais ansiosos. Somente podemos ser transformados quando deixamos o controle para Deus, aceitamos que nós não conseguimos controlar as nossas vidas. O quarto passo foi o passo da coragem. Por que coragem? Porque no passo da coragem nós tomamos a decisão de olhar a nossa vida e fazer uma análise minuciosa dela. Olhando para o nosso passado, nós refletimos sobre tudo que aconteceu de bom e de ruim no nosso passado. Porque somente quando nós conseguimos olhar para trás, nós conseguimos tratar aquilo que aconteceu lá atrás, é que nós conseguimos viver livres hoje nas nossas vidas. Nós estamos de alguma forma presos ao que o passado fez conosco. E se nós não olhamos para trás, nós não conseguimos seguir em frente. É quando nós olhamos para o passado e conseguimos tratar ele, é que nós também conseguimos nos livrar da culpa que nós carregamos. A palavra diz que Deus jogou o nosso pecado no mar de esquecimento, que a escrita de dívida foi paga, nós não devemos nada, mas mesmo assim, e muitas vezes nós insistimos em viver cheios de culpa. Nós ainda vivemos presos aos vícios que o passado trouxe para as nossas vidas. Então, às vezes, nós queremos usar os versículos da Bíblia para não tratar nossas próprias vidas. Quando, na verdade, nós temos que olhar para esses versículos de eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, para que ele se torne verdade na minha vida. Senão eu vou ficar me enganando, pensando assim, a Bíblia diz que eu já estou livre, mas sem olhar para mim mesmo e perceber que eu ainda estou escravizado. A Bíblia tem que servir para nos guiar e não para nós nos enganarmos. Nesse passo, o passo da coragem, a gente falou até do inventário moral, que é justamente essa análise do nosso passado. Nós fomos encorajados também a confessar tudo a Deus, a nós mesmos e a outra pessoa da nossa confiança. O quinto passo foi o passo da humildade. Após a gente admitir tudo isso sobre nós, reconhecer a natureza exata dos nossos erros e daquilo que nos aprisiona, nós resolvemos humildemente pedir a Deus que remova o nosso pecado, remova as nossas falhas de caráter e nos restaure. Deus quer nos transformar, mas espera o nosso clamor para que Ele traga restauração em nossas vidas. O sexto passo, o passo do perdão, o pastor Erivan pregou domingo passado. Após nós conseguirmos reconhecer todo o mal que nós causamos às pessoas e que os outros causaram a nós, chegou a hora de fazer reparações. É ir até as pessoas que prejudicamos e pedir perdão a elas pelo mal que nós causamos. Fazer reparações é pedir perdão. Não é pedir desculpa, não é apresentar uma justificativa, não é falar que o outro também tem culpa, mas é chegar para o outro e dizer assim, me perdoe porque eu errei nisso e nisso. E ao mesmo tempo, no passo do perdão, nós somos desafiados a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Por quê? Porque nós já fomos perdoados por Deus. Por quê? Porque nós também precisamos receber o perdão dos outros. Então nós decidimos não ficar presos ao passado, às mágoas, ao que os outros fizeram para nós. Decidimos também liberar perdão às pessoas. O passo de hoje, como eu falei, é o passo da manutenção. Nós vamos falar de como se manter nesse processo de restauração. A maioria de nós já tomou a decisão, firme decisão na sua vida de que daqui para frente eu não vou fazer mais isso.
Você talvez tenha vindo no culto e você renovou o seu compromisso com Deus e disse assim: agora eu não vou mais cair nisso. Ou você fez uma oração arrependido pelo pecado que você cometeu e você disse para Deus: Senhor, eu não vou mais cair nisso. Agora vai ser uma vida diferente. Só que não demorou muito e você caiu de novo. Como se manter nesse processo de restauração? Como se manter de pé? Como ser de verdade livre na nossa vida? Como continuar crescendo, progredindo nessa caminhada em direção ao nosso alvo, que é Cristo? Essa é alguma das coisas que a gente quer falar hoje à noite. E algo importante para dizer para vocês: às vezes nós podemos pensar, você pode pensar, mas eu não estou participando Celebrando Restauração, eu não pretendo entrar no CR, mas a verdade é que esses passos que nós trabalhamos nessa série que termina hoje, é para a nossa vida e para qualquer pessoa. Independente de você decidir ou não, um dia fazer um grupo de passos, estar num grupo de apoio do Celebrando. É algo que nós podemos aplicar na nossa vida. E a nossa oração é que essa série tenha servido para você pensar nisso. Desses passos aí, quais eu estou praticando? Quais eu ainda preciso praticar? Quando é que eu vou resolver olhar para o meu passado e conseguir tratar ele de verdade? Quando eu vou conseguir liberar perdão? Quando eu vou conseguir pedir perdão? Quando eu vou conseguir entregar para Deus o controle da minha vida? Então, nosso desejo, é por isso que nós trouxemos para a igreja, é que você aplique esses passos no seu dia a dia. Seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus, com a sua família, em todos os lugares. Aplicar esses princípios à sua vida. A primeira coisa que eu preciso falar para você é que restauração, ela não vem tão rápido quanto nós esperamos. Ela não vem da noite para o dia, e muitas vezes nós tropeçamos no meio da nossa caminhada. É por isso que nós falamos em caminhada. Nós não falamos em transfiguração ou mudança radical. Nós falamos que é uma caminhada de restauração. Porque da mesma forma que os seus hábitos ruins, os pecados que você luta, não surgiram da noite para o dia na sua vida, da mesma forma, criar novos hábitos demora tempo. Você entregou sua vida a Cristo, mas o processo de restauração é um processo para a nossa vida toda. Você vai perceber que restauração não será feito só de vitórias, e nem vai vir tão rápido quanto você quer. Depois que você decidir mudar, você precisa praticar a novidade de vida na sua caminhada. Você precisa aprender a discernir as circunstâncias que levam você a cair, a você a pecar. Eu lembro que quando eu entrei no Celebrando Restauração, eu achava que minhas maiores lutas eram em determinada área. Como a maioria dos homens, eu achava que minha luta maior era a luta na área sexual. Quando eu comecei a olhar para mim mesmo, eu nem sabia o que era ativismo. Eu nem sabia que eu era assim. Eu lembro que eu achava que é porque eu era uma pessoa ativa, que gostava de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu lembro que minha esposa, ela é uma das que me cobrava tempo de qualidade com ela. E eu achava que eu precisava fazer mais. Eu estava fazendo pouco. Eu era movido a atividades, a fazer coisas além da minha capacidade, além da capacidade do meu corpo. Trabalhar e fazer atividades era algo que me fazia me sentir útil e importante. E a verdade é que viver a vida na correria, como eu vivia, era um problema que causava uma série de outros problemas na minha vida. Normalmente é assim. Tem um problema mais visível, que nós lutamos, mas nós precisamos tratar a causa daquele problema. Às vezes eu gosto de comparar as nossas lutas nas áreas de restauração
com uma doença que traz uma diversidade de sintomas. A doença ela vai trazer uma febre, ela vai trazer, se for uma gripe, vai trazer uma coriza, ela vai trazer talvez uma inflamação. Mas a febre, ela é só um sintoma. Você não trata uma inflamação somente com antitérmico. Só um remédio para a febre parar. Se você não tratar a causa da febre, você vai continuar doente. E nós precisamos ir mais fundo na nossa vida para perceber isso. Esse meu descontrole nessa área, qual é a raiz disso? Será que eu estou procurando me sentir útil, importante? Por isso que eu ajo dessa forma? Será se eu não caio nesse pecado, não é quando eu estou frustrado, desanimado, e eu vou procurar alguma coisa para aliviar a minha dor? Normalmente, o pecado ele é isso. É uma forma de nós aliviarmos nossa dor, de obtermos prazer, ao invés de ir até a fonte de vida que é Deus. Nós procuramos coisas que possam nos trazer satisfação, ainda que temporária, ainda que só para aliviar a nossa dor, ao invés de procurar aquele que traz satisfação plena. A vida do ser humano é essa. É procurar uma forma de ter prazer, de ter satisfação, ao invés de se entregar a Deus. E como Jesus disse para a mulher, lá junto ao poço, né, ele disse para ela, olha, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mas enquanto nós estivermos bebendo da água que está aqui, que as pessoas oferecem, nós vamos voltar a ter sede. Nós precisamos olhar mais fundo nas nossas vidas. Eu lembro que eu percebi, e a maioria de nós lá no CR percebe isso, que nós nos tornamos mais suscetíveis ao pecado quando nós estamos correndo demais, fazendo coisas demais e tendo tempo de menos com Deus. Quando nós entendemos as circunstâncias que nos levam ao erro, nós conseguimos parar antes que seja tarde demais. Opa, eu já estou me sentindo cansado demais. Eu não estou tendo tempo para Deus esses dias. Eu estou me sentindo tentado nessa área, eu nunca mais tinha me sentido. Eu preciso parar aqui e eu preciso voltar, porque esse caminho não é um caminho bom. Viver em restauração é entender a si mesmo e aquilo que lhe leva ao pecado. Normalmente, quando a gente está bem com Deus, é justamente aí que a gente consegue, de fato, resistir à tentação. Talvez até na sua mente você já tenha pensado como eu já pensei. Eu estou cansado, eu não vou conseguir resistir a isso. Eu vou desistir de tudo. Às vezes, por causa de um erro, nós queremos jogar tudo fora. Nós achamos que não vamos conseguir vencer. E no Celebrando a Restauração, nós aprendemos a viver um dia de cada vez, vencendo um dia de cada vez. Ao invés de desistir, nós somos incentivados a perseverar, a continuar. Não olhar para aquilo que ainda precisa ser tratado, me apegando àquilo, mas olhar para aquilo que eu já venci. É uma caminhada dupla. Enquanto eu olho e quero continuar crescendo, quero continuar vencendo, continuar sendo restaurado, ao mesmo tempo eu preciso olhar para onde eu já cheguei. Para onde eu já ganhei, aquilo que eu já venci. E um dia de cada vez é que se vence. Não é da noite para o dia. E não é, se eu olhar, eu preciso ficar 10 anos limpo desse pecado. Isso é muito tempo. Mas se eu me concentrar, hoje eu quero estar limpo. E amanhã, quando o dia começar de novo, eu quero me concentrar. Amanhã eu também quero estar limpo. Eu quero estar livre. E ainda quando cairmos, nós já podemos celebrar aqueles momentos que nós nos mantemos firmes e limpos. Eu sei que é muito frustrante quando nós caímos naquilo que prometemos que não iríamos cair. Mas nenhum crescimento ele acontece de modo tranquilo e fácil. Um caminho de restauração é um caminho cheio de relevos.
Nem todas as vezes eu vou me sentir forte. É por isso que a Bíblia diz, fuja da tentação. Nem todos os dias eu vou me sentir disposto a continuar lutando. É por isso que eu preciso estar aos pés de Deus para continuar crescendo. Eu lembro que Paulo ele disse exatamente isso, lá em Filipenses. Ele diz assim, olha, eu não sou perfeito, mas eu escolhi que eu vou deixar as coisas ficarem para trás, aquilo que já passou. Eu não posso mudar aquilo que já passou. O que eu vou fazer é continuar prosseguindo para o alvo da minha vida. E às vezes, o que nós escolhemos é continuar olhando para trás. É continuar olhando para o erro. Quando nós pecamos, nossa tendência é sentir vergonha de Deus. E claro, é isso que o pecado traz, nos afasta de Deus. Mas Deus, Ele continua nos amando. Se você se voltar para Ele e pedir perdão a Ele, Ele não vai lhe rejeitar. Às vezes nós demoramos pedir perdão para Deus, porque nós achamos que Ele não vai receber o nosso pedido de perdão. Nós achamos que Deus é como nós, que guarda rancor. Deus não é assim. Deus ele só pede que nós nos arrependamos, confessemos o nosso pecado e Ele vai nos purificar, nos limpar de toda injustiça. Pense na sua vida. Aquilo que você acha que Deus ainda o condena, não é Deus que está lhe condenando. A Bíblia diz que quem é o nosso acusador? É o diabo. E quem é o nosso advogado? É Jesus. Então, às vezes, nós estamos ouvindo mais a voz do acusador do que a voz do nosso advogado, que nos defende. Nós precisamos olhar para Cristo. Se apegar às vitórias que nós já conseguimos. Às vezes, nós vivemos na autocomiseração. Você já deve ter ouvido essa palavra durante essa série, mas talvez você não saiba o que significa. Autocomiseração é ter pena de si mesmo. Ficar com coitadismo. Ah, eu não vou conseguir. Eu não sou igual a fulano. Olha o fulano, ele é tão perfeito. Olha a família do fulano. Eu nunca vou ter uma família dessa. Só que sabe o que é isso, na verdade? É a nossa covardia para não tomar atitudes concretas e mudar de vida. Nós somos covardes e ao invés de nos levantar e fazer alguma coisa, nós ficamos só dizendo que nós não conseguimos, nós nunca vamos mudar. Isso é importante se nós queremos viver em restauração. Abra aí sua Bíblia, em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, do 32 ao 38. Jesus nos traz algumas lições de como se manter de pé, como viver em restauração, como não cair diante das lutas que nós enfrentamos. Marcos 14, do 32 ao 38. Amém? Diz assim, ó. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, Jesus, ele
era filho de Deus e ele havia realizado coisas que nenhum homem sobre a terra tinha realizado até aquele momento. E simplesmente, nessa situação, Jesus reconhece: eu não consigo vencer essa provação sozinho. Jesus estava sendo tentado a abandonar o plano traçado por Deus desde a eternidade de salvar a humanidade. Ele sabia disso desde sempre. Ele estava com o Pai quando esse plano foi traçado. E na hora H, Jesus teve vontade de desistir. Se você achar que Jesus não era homem como nós, olhe para esse texto, que mostra como Deus é. Sabe, aquele momento de desânimo que você passa, que eu passo, em que você pensa em desistir da igreja, pensa em desistir da sua caminhada, pensa em desistir da vida. Não ache que você está sozinho nisso. Até Jesus passou um momento em que ele quis desistir. Ele não quis prosseguir. Ele estava profundamente angustiado e aflito. E a Bíblia diz que o que é que ele fez nesse momento? Duas coisas importantes que Jesus fez. Ele não ficou sozinho. Sabe aquele momento que você só quer ficar sozinho? É exatamente esse momento que você precisa de companhia. Porque sozinho você e a sua mente e as sugestões do inimigo para você vão levar a cometer decisões precipitadas, cair no pecado. Jesus sabia o que ele estava passando, o sofrimento que ele estava passando, o que estava por vir na vida dele, e o que ele decidiu? Fique aqui comigo. Chamou os amigos dele e disse assim: orem comigo, não me deixem só nessa hora. Jesus não quis ficar só. Ele mostrou que não conseguia, era incapaz de vencer esse desafio sozinho. Por isso ele escolheu também orar e vigiar. O nosso testemunho, a nossa vida como alguém restaurado, não é como alguém que nunca peca ou que nunca erra, mas é alguém que sempre se limpa. Assim como Jesus nos ensina, a sua força de vontade de vencer o pecado não é suficiente, porque a dele também não foi. Por isso ele foi até Deus, por isso ele estava na companhia dos seus irmãos. Por isso que no começo dessa série você foi convidado a entregar a Deus o controle da sua vida e das suas vontades. E eu vou dizer para você, todos os dias você precisa renovar essa decisão de admitir: eu não consigo vencer sozinho. Eu não consigo. Nós somos impotentes, eu sou impotente. Não vai chegar o dia em que eu ou você vamos estar tão firmes, tão próximos de Deus, que não tenhamos o risco de cair. É a nossa escolha diária, enquanto estivermos nesse mundo. É verdade, é difícil. Tem dias em que você não quer resistir, você quer se entregar. Tem dias em que você está cansado. Mas é nesses dias que você precisa fazer como Jesus. Escolher entregar a Deus a sua vida e as suas vontades. Jesus, mesmo no momento de maior crise, ele não deixou a dependência de Deus. Assim como Jesus, nós também precisamos de companhia. E não é qualquer companhia. Jesus, ele escolheu as pessoas, os discípulos que eram mais próximos dele naquele momento. Ele levou aqueles homens porque ele não queria se sentir só. Ele não queria fingir que estava bem para as pessoas. Ele queria ser honesto. Eu e você precisamos de pessoas assim na nossa vida. Existe um hábito, um ditado em que nos diz assim: olha, não, você tem que resolver os seus problemas. Não, é cada um por si. Se você não for atrás de resolver, ninguém vai resolver por você. Não dependa de ninguém. Nós vivemos num mundo que quer nos ensinar a viver de forma independente, não só de Deus, mas das pessoas. Mas Jesus, ele disse assim: eu preciso de pessoas, eu preciso de companhia para me manter de pé. Você e eu também precisamos.
Pessoas e que você possa ser totalmente honesto e sincero com essas pessoas. Pessoas que você confia e sabe que não vai ser julgado nem condenado por elas. Pessoas que você possa falar as inquietações mais profundas do seu coração. Que você tenha coragem de mostrar toda a verdade sobre você. Nós não costumamos andar assim. A gente precisa procurar pessoas assim. Às vezes no trabalho, na escola, na vizinhança, nós não temos esse ambiente. Mas nós precisamos disso. Precisamos de pessoas assim na nossa vida. Procure alguém para ser o seu discipulador, o seu mentor, o seu conselheiro. Alguém que vai lhe ajudar nessa caminhada. Alguém que nos momentos de crise, você sabe que pode contar com aquela pessoa. Intimidade é algo que todos nós precisamos. Amigos confiáveis também. Jesus nos dá esse exemplo. Mesmo sendo Deus, Ele precisou de homens ao seu lado nesse momento. Eu queria dizer também que restauração não é não ter mais vontade de pecar, não é não sofrer mais nenhum dos traumas que nós vivemos, e não é não lutar contra os nossos maus hábitos, mas é estar continuamente crescendo, vencendo, lutando um dia de cada vez. Paulo dizia, mesmo sendo Paulo e tendo toda a revelação divina que ele teve, todos os milagres que ele realizou, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. E que esse espinho, ele pediu a Deus 3 vezes para que Deus curasse ele. E o Senhor disse para ele que não faria isso. Olha só. Tantas pessoas ele curou e ele não poderia curar a si mesmo. E Paulo, e a resposta de Deus para Paulo foi: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós fugimos de tudo que demonstra a nossa fraqueza, né? E aí vem Deus e diz assim: olha, você é forte quando você é fraco. Porque quando você é fraco é que você depende de mim. Então, essas circunstâncias da sua vida que estão lhe tirando a sua paz, aquilo que você queria que mudasse e não conseguiu mudar. Às vezes essa provação, essa dor, essa doença, não sei o que na sua vida se tornou um espinho. Ela não é para você se afastar de Deus. Ela é para você depender mais ainda de Deus. É isso que as lutas servem para nós. Se você não enfrenta as lutas, para que você vai depender de Deus? Para que Deus? Se está dando tudo certo na minha vida. Mas as lutas, elas nos tornam fortes. Às vezes eu converso com Deus e pergunto: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que esse desânimo? Por que essa dor? Porque nós esperávamos que se eu estou bem com Deus, se eu estou buscando a Deus, eu não devia sentir nada de ruim, tudo tinha que dar certo, não é? Mas Deus diz para nós: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes a gente ora e pergunta: Senhor, o que eu faço agora diante desse problema? E o que Deus quer é que a gente continue. Ah, Senhor, mas está doendo muito. Mas continue. Quando vai parar de doer? Continue. Continue. Que as coisas vão acontecer conforme eu planejei. Não pense na restauração no sentido de perfeição, mas pense no sentido de dependência. Não pense no sentido de eu cheguei ao fim, mas pense no sentido de eu estou caminhando até lá. A manutenção acontece quando nós queremos continuar crescendo, ao mesmo tempo que celebramos aquilo que nós já alcançamos. Foi o que Paulo fez, eu já falei. Olha, eu me esqueço do que ficou para trás, eu não sou perfeito ainda, eu ainda estou buscando, mas o que eu escolho é continuar em busca do alvo que é Cristo na minha vida. Antes de encerrar, 3 coisas que você pode fazer para ficar mais claro, se você quer continuar
crescendo, vivendo em restauração. Continue dependendo de Deus, como Jesus fez, através da oração e da palavra. Às vezes, eu e você achamos que se eu quero estar bem espiritualmente, eu preciso vir mais aos cultos. Eu preciso ir a mais um retiro, mais um seminário. Eu preciso estudar mais um livro. E o que é de mais essencial na vida cristã é o nosso relacionamento com Deus. Você pode aprender muitas coisas em todos os eventos cristãos que você já foi ou que você ainda pretende ir. Mas se você não cultivar um relacionamento com Deus, você não vai se manter de pé. Tudo isso que eu falei faz parte da caminhada cristã. Retiros, cultos, pregações, estudos, tudo isso nos aproxima de Deus. Mas o que vai realmente sustentar a sua caminhada com Deus é o seu relacionamento com Ele. Você pode andar muitos anos dentro da igreja e ainda assim não conhecer a Deus de verdade. Ser cristão é ter um relacionamento com Cristo. É isso que a palavra diz. O maior e mais importante mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos a tendência de particionar a nossa vida, né? Eu estou na igreja, é hora de buscar a Deus. Eu estou no trabalho, é hora de trabalhar. Eu estou em casa, é hora de cuidar da casa. Eu estou no shopping, é hora de passear, de comprar. E às vezes nós podemos fazer um momento de oração de manhã cedo e esquecer de Deus o resto do dia. Mas Jesus disse assim, olha, eu vou mandar um conselheiro e ele vai estar com vocês, ele vai viver em vocês e ele vai estar com vocês para sempre. Ele está aqui. Ele está sempre aqui. Só que às vezes nós não damos atenção a Ele. E o que Ele espera de nós é isso. Fale com Ele durante o seu dia. Clame a Ele onde você estiver. Não espere um momento favorável para você estar em comunhão com Ele. Mas todo momento é propício para você estar com Ele. A segunda coisa, além de investir no seu relacionamento com Deus, medite diariamente nas suas escolhas no seu dia. Você lembra que a gente falou do inventário moral? Que era fazer uma revisão do nosso passado. E aí existe, lá no CR a gente chama de inventário diário. É você todos os dias parar e refletir sobre como foi o seu dia. Analisar as escolhas que você fez. Às vezes eu parei para pensar no meu dia e eu estava muito chateado porque alguma coisa não deu certo naquele dia. Mas quando eu parei e pensei em tudo que aconteceu, eu consegui agradecer a Deus, porque o meu dia não foi feito só de coisas ruins. Muita coisa boa aconteceu também. Nós vivemos às vezes no automático, fazendo muitas coisas e não refletimos sobre o que Deus está falando conosco, sobre aquilo que estamos fazendo. Nós não olhamos para o que Deus quer da nossa vida e continuamos só fazendo, comprando, correndo, trabalhando, lutando e não paramos para pensar no que Deus quer que a gente faça. Às vezes nós nos ocupamos para fugir de nós mesmos, para fugir de Deus, porque eu não quero pensar na minha vida, eu não quero pensar no que está acontecendo, e eu prefiro não parar para pensar, senão eu vou ficar desanimado. E nós continuamos correndo e fazendo. Não, sempre foi assim, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim. Mas quando nós não paramos por nós mesmos, e refletimos, e fazemos uma correção no curso da nossa vida, alguma coisa vai acontecer que vai nos parar. Que vai nos parar e vai nos obrigar a refletir sobre nós. Perdas, sofrimento, dor, é o instrumento de Deus para que a gente possa mudar de direção. Quantas pessoas eu conheci que viviam
colocando a carreira profissional em primeiro lugar nas suas vidas. E foram acometidas de doença que as incapacitaram. E só aí elas tiveram tempo para pensar que tipo de vida elas estavam tendo. Tem uma frase que diz que a dor é o megafone de Deus. Às vezes Deus está falando, nós não estamos ouvindo. Quando a dor vem, Deus fala mais alto e aí nós conseguimos parar. Refletir sobre como está a sua vida. Faça isso não só uma vez na vida, quando você estiver no retiro. Faça isso todos os dias. Você vai ver a transformação que você vai sofrer. O quanto você vai deixar de cometer os mesmos erros. O quanto você vai conseguir identificar padrões de comportamento e evitar a queda. Separe um tempo para fazer essa reflexão. A última coisa, está lá em Eclesiastes 4, 9 e 10, e usando o exemplo de Jesus, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cair e não tiver quem o ajude. A caminhada de restauração, a caminhada cristã não é uma caminhada solitária. Nós só conseguimos vencer quando estamos na companhia de outras pessoas. Um cristão solitário não é um cristão. A Bíblia diz que nós somos um corpo, que temos empatia uns pelos outros. Quando um sofre, nós sofremos. Quando um está alegre, nós também estamos. E a Bíblia diz, lá em Gálatas 6:1, que nós somos, 6:2, instrumentos de restauração na vida das pessoas ao nosso redor. Nós precisamos caminhar juntos, nos abrir, reconhecer as nossas limitações para nos manter de pé. Sabe, essa coisa de me abrir com as pessoas é difícil. Eu estou acostumado a ver as pessoas se abrindo para mim, né? Pastor, eu preciso falar com você. E aí a pessoa vem e conversa, a gente ouve, ora e conversa e compartilha. E quando a gente está sempre à frente das coisas, nós temos a tendência de cuidar dos outros e não cuidar de nós mesmos. Queremos andar de forma independente, mas Deus quer que nós sejamos dependentes uns dos outros. Caminhemos juntos. Nós precisamos, o orgulho nos faz querer andar sozinho, sabia? Eu já consegui vencer algumas coisas, eu já estou bem melhor, né? Aí eu não preciso mais da ajuda, eu não procuro mais as pessoas, eu não dependo mais de Deus. É quando a gente precisa ser relembrado do passo realidade. Eu sou impotente diante das minhas lutas. Quando nós precisamos cultivar a humildade para nos submeter continuamente a Deus. Se você quer viver em restauração, continue vivendo em humildade. Continue dependendo de Deus. Continue pedindo a ajuda dos outros. Continue reconhecendo que você tem essas lutas. Continue cultivando seu relacionamento com Deus. Ele é a base de tudo. É a base de tudo. Estar caminhando com Deus vai nos manter de pé. Amém?